Então, vamos dar um alô para os prezados internautas, ouvintes da rádio, da Web Rádio Portal da Luz de Dourados, Web Rádio Doutrina do Rio de Janeiro, Web Rádio Sementes do Amor de Campo Grande, Web Rádio São Francisco de Topias, Barreto, no Sergipe. Agradecendo aos ouvintes, a vocês que estão aqui presentes, né? Que a gente hoje vai falar, a nossa palestra vai ser o tema Por que Sofremos? Então, inicialmente, meu nome é Luzinete, vamos fazer uma prece. Então, vamos acalmar nossos corações, né? Silenciar as nossas mentes, tirar dela todos os pensamentos ruins, imaginar a luz que tem nessa casa, que ela nos invada de paz e de serenidade. Vamos nos conectar com os nossos mestres espirituais, com Jesus, rogando a Ele que sempre nos dê equilíbrio, discernimento e nos mantenha no caminho do bem. Pois quando entendemos os seus ensinamentos, eles vibram em nós. E a caridade, a bondade e o amor que Ele tanto ensinou para a gente se transforma em luz. Então, que essa luz se espalhe por todo o lugar que a gente passe, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, com aquelas pessoas que a gente conhece, com quem também a gente não conheça, que a gente seja sempre luz na vida da gente e na vida das outras pessoas. Que assim seja. Então, a nossa palestra de hoje é o tema Por que Sofremos? Para a gente entender por que a gente sofre, a gente tem que entender onde a gente está. E o livro Evangelho segundo o Espiritismo, no item morada, há muitas moradas na casa do meu pai, no capítulo 3, ele menciona que há basicamente 3 tipos de mundos. Os mundos inferiores, né? Que são aqueles habitados pelas criaturas rudimentares, onde a forma humana, onde tem a forma humana, mas sem nenhuma beleza, sem nenhuma, os instintos ainda são básicos. O instinto maior é a sobrevivência, né? A força brutal é a lei. Existem os mundos inferiores, os mundos superiores, naqueles onde as condições de vida moral e material já se elevaram, né? Embora a gente ainda tenha a forma humana, a vida é aperfeiçoada, desprovida da materialidade que aqui a gente tanto tem necessidade. O corpo não está sujeito a tantas doenças, a tantas vicissitudes, e a vida sem angústia e sem preocupações é mais longa aqui na Terra. E a gente, né? Onde a gente está? A gente está, como diz, no mundo do meio, o mundo das expiações e das provas. Santo Agostinho, ele nos explica bem essa situação. O que seria esse mundo das expiações e provas, dizendo: a Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, ou seja, não tem só a Terra como mundo de expiação e prova, mas revelando todos como caráter comum, o de servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso espírito. Então, a gente está aqui por quê? A gente está aqui porque a gente só tem que sofrer para a gente aprender. Nós estamos numa escola de aprendizado. E qual a função desse aprendizado? É nos elevar. Fazer com que a gente chegue nesse mundo espiritual, que a gente se eleve moralmente, que a gente se livre de todos esses vícios que a gente tem e que não consegue se livrar, né? Então, nesse mundo de expiação e de provas que é a Terra, a existência de seus habitantes é coroada de dores, sofrimentos, aflições e com uma única finalidade, que é a elevação moral, como eu disse.
Aqui, o sofrimento não é exclusividade de ninguém. Todos nós sofremos. Crianças, velhos, aqui, em todos os lugares, todos sofrem, né? Mas Deus jamais, Deus em sua infinita bondade, porque Deus é justo e bom, Ele diz para a gente que porque uns sofrem mais que outros, né? É a explicação que a gente busca sempre. Por que um sofre, o outro sofre mais? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos dá 3 causas para esses sofrimentos, né? Deixa eu tirar esse cartaz no meu pé aqui, que ele está brigando comigo. Pronto, tira. A primeira causa da nossa origem do sofrimento são as expiações. O que são as expiações? As expiações são coisas que a gente carregou da outra encarnação e que, de alguma forma, a gente tem que ser sanada. São consequências do que fizemos na encarnação passada, que acarretou tanto mal que a gente sofre nessa vida a consequência dela. Isso daí é chamado expiação, né? Então, estou nervosa hoje, gente. Vamos lá, as expiações. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, as expiações, elas são impostas, elas são irrecusáveis, nós não temos como fugir delas, né? Elas constituem um remédio eficaz para nos livrarmos desses vícios, se a gente reconhecer que os tem, né? Elas nunca podem ser sanadas, mas elas podem ser melhoradas. Então, eu trago alguma coisa tão grave da outra encarnação, que dependendo do meu comportamento nessa encarnação, de alguma forma, não que eu vá sanar isso, mas eu vou ter uma condição melhor de vida, eu vou conseguir, de alguma forma, me resignar com essa condição que eu vim e melhorar, né? Como exemplo de expiação, a gente tem as enfermidades, só para que vocês compreendam melhor. Temos as enfermidades de nascença, as deformidades, as idiotias, os reveses da vida, que mesmo diante de medidas de prudência, acontecem, como aquelas que acontecem com as calamidades naturais, aquelas consequências trágicas de morte, de consequências físicas de membro, de doença, que a própria vida traz para a gente. Tudo isso tem uma origem kármica que vai ser discernida pela expiação, né? Por outro lado, a nossa segunda causa do sofrimento são as provas. E o que são as provas? Joana de Ângeles nos diz que a provação é a experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais antes do renascimento corporal do candidato, examinadas suas fichas de evolução, avaliadas as suas probabilidades de vitória e os recursos ao seu alcance para cometimento. Apresenta-se como tendências, aptidões, limites e possibilidades sob controles, dores suportáveis e alegrias sem exagero, que facultem a mais ampla colheita de resultados educativos. Então, as provações na vida da gente, elas se manifestam de maneira suave, confortante no seu conteúdo e abençoada nas suas finalidades. Elas não têm caráter punitivo. A gente mesmo, quando fez o nosso planejamento reencarnatório, a gente escolheu certas provas justamente para tirar de nós aquelas mazelas em que a gente é tão reincidente. Eu sou tremendamente egoísta, então eu vou escolher provas, eu vou me submeter a determinadas provas que visam tirar esse egoísmo de mim. Então, são escolhas minhas, eu que escolhi essas provas. Mas aí a gente vem e, às vezes, também não consegue superá-las, né? As provações mudam de curso, suavizando-se ou agravando-se conforme as escolhas do espírito. Então, eu venho com uma tendência a tirar de mim esse egoísmo. Por livre escolha minha, porque eu tenho o meu livre-arbítrio, eu posso lidar com ele tirando ele de mim, ou eu posso me tornar uma pessoa muito mais egoísta. Então, eu vou agravar essa condição que eu já tenho, né?
Provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa passar por isso, nem por prova e nem pelas expiações, né? Na questão 258 do livro do Espiritismo, ele pergunta: quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Aí ele responde, o espírito responde: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então a gente reclama, mas a gente acaba fazendo as escolhas da gente, né? E nada ocorre sem a permissão de Deus. Porque é Ele que estabeleceu todas as leis do universo. Deus nos deixa a inteira responsabilidade sobre os nossos atos e as consequências dele. Abertos se acham os caminhos do bem e do mal. A gente faz as escolhas. E essas escolhas vão tendo consequências na vida da gente, né? Deus nos dá a voz da consciência, do que é certo e do que é errado, e as nossas tendências instintivas, e nos tira o que pode prejudicar. Mas só através do livre-arbítrio é que a gente faz o roteiro da nossa vida. Então, a gente pode ter estipulado um roteiro para a nossa vida e chegar aqui e fazer esse roteiro totalmente diferente, carregando mais dores e mais sofrimentos. Então, se Deus é justo e bom e Ele nos dá tudo o que nos precisa, a gente tem que entender que a gente nasce na família que merece. A gente tem os companheiros, os amigos, os filhos e os parentes que vão nos precisar para o nosso adiantamento moral. Então, não há como não deixar de lidar com as pessoas, como não deixar de conversar com as pessoas, de conviver com as pessoas. A gente tem que enfrentar a situação e aceitar nelas essas dificuldades, né? Como terceira causa do nosso sofrimento, além das expiações e das provas, se apresentam as aflições atuais. O que são? Essas aflições atuais são o que a gente mesmo carregou. Se a gente não cumpriu o nosso planejamento reencarnatório, não cumpriu as provas como elas foram determinadas, como consequência natural dos nossos atos, vêm as causas das nossas aflições. Então, nós somos vítimas de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa ambição, do nosso desânimo, da nossa preguiça. A preguiça, ela é muito perniciosa, porque a preguiça, ela faz com que a gente não evolua, ela faz com que a gente fique estacionário, ela não deixa que a gente quando fala, ai, que bom a preguiça, a gente pensa no descanso, mas a preguiça moral ela é muito séria, ela é muito gravosa, porque ela impede que você cresça como pessoa. A preguiça de querer melhorar, de reconhecer em si o vício e não querer tirar ele de si. Então, eu sei que eu tenho determinada característica, todo mundo me diz, e eu continuo negando que eu não tenho. E quando eu reconheço que eu tenho, eu falo, não é tão grave. Do fulano é maior. Então, essa é a preguiça moral, de você reconhecer o que você tem e de lutar contra esse vício. Porque os vícios que a gente tem, nessa encarnação, dificilmente a gente vai conseguir saná-los, mas a gente tem como freá-los. A gente tem que lutar diariamente para freá-los. E também se perdoar, se uma vez ou outra a gente cair, mas a gente tem que se levantar e prosseguir. Então, a gente lida nessa vida para frear os nossos vícios, para domá-los, sermos donos de nós mesmos, né? A gente tem a tendência de achar um culpado para os nossos infortúnios, mas examinando a nossa consciência, nos damos conta que nós somos os causadores dos nossos próprios infortúnios, né? O Ege nos dá ainda mais uma resposta acerca dessas origens kármicas. Daí segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar,
para, de futuro, evitar o que se lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Então, o sofrimento ele nos faz pensar. O sofrimento é a luzinha amarela no fim do túnel que fala o que está acontecendo, o que eu estou fazendo de errado. Então, é nessa hora que a gente tem que pegar e avaliar. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sofrendo tanto? Qual é a origem disso? Né? Como eu posso lidar com esse sofrimento? Porque alguns sofrimentos a gente vai conseguir superar, mas outros não. E também não adianta carregar esse sofrimento. Eu estou sofrendo e eu acordo com esse sofrimento, eu tomo café, eu levo ele para o trabalho, eu volto do trabalho, eu durmo com esse sofrimento. Porque assim a gente não resolve. Essa semana alguém falou para mim assim, eu estou com vontade de chorar. Eu falei, olha, se for resolver, eu vou chorar junto. Mas se não for resolver, não vamos chorar não, porque não vai nos levar a lugar nenhum, né? Vamos rir, porque aí vai ser melhor para encarar esse sofrimento. Né? O Evangelho também nos diz que, por muitas vezes, a consciência desses erros chega um pouco tarde demais. Quando a gente fica um pouco mais velho, às vezes sem força para lutar, a gente se dá conta que, se eu tivesse feito diferente. Então, eu queria lembrar para vocês que nunca é tarde para mudar, que nunca é tarde para mudar um comportamento que a gente vê, que reincide na gente e que tanto nos faz mal. A perda dessa oportunidade de vida, a reencarnação é uma oportunidade na vida para a gente melhorar como espírito. Se a gente nada faz para crescer, a gente é como o trabalhador que perde o dia de serviço. De nada nos serviu. A gente não ganhou nada por ele. Então, a gente tem que, de alguma forma, aproveitar essa reencarnação para progredir, para melhorar, porque haverá outras, e nessas outras a gente tem que estar melhor. Né? Joana de Ângeles, falando sobre as causas atuais do sofrimento, ela fala, ao lado das origens kármicas do sofrimento, que são as expiações e as provas, surgem as causas atuais, quando o homem busca, mediante a irresponsabilidade, a precipitação, a prevalência do egoísmo que incita a escolha do melhor para si em detrimento do seu próximo. Essa atitude se revela em forma de emoções perturbadoras que o aturdem na área das aspirações e se condensam em forma de aflição. Então, ela diz, voltamos ao início, como causa dos nossos atos e consequências, a nossa irresponsabilidade e precipitação, do nosso egoísmo, a gente faz as escolhas erradas. Né? E essa atitude, ela traz mais emoções perturbadoras. Ou seja, a gente sofre porque a gente sofre. É uma consequência, a gente fica naquela roda. Eu sofro porque eu sofro porque eu sofro, e a gente não sai disso. Não sai disso e não consegue superar essa situação, né? Então, mas Deus é tão bom, tão justo, e a gente tem que ter essa confiança na gente, que assim como vem o sofrimento, Ele também nos dá o remédio. Como a gente vai superar esse sofrimento, como a gente vai passar por essas dificuldades, sem se acabar, como diz aqui, né? Não há solução mágica. E Deus não nos abandona. Ele nos ensina o caminho, mas o caminho é nosso. O caminho é de cada um. O remédio Ele nos dá, mas a forma como você vai tomar, a descoberta desse caminho é individual, né? Jung, que é um mestre da psiquiatria e psicoterapeuta suíço, ele diz que para lidar com o sofrimento, o homem tem de lutar com o problema do sofrimento. O oriental quer livrar-se do sentimento expulsando-o. O ocidental procura suprimi-lo com remédio. Mas o sofrimento precisa ser superado. E o único meio de superá-lo é suportando-o. Aprendemos isso somente com Ele, o Cristo crucificado. Maior exemplo a gente não tem? Cristo tanto sofreu e nunca mudou a sua postura. E nunca se lamentou pelo que estava acontecendo com ele. Então, com esse exemplo, a gente tem que seguir em frente.
Há também um mestre indiano que fala: há uma chuva celestial sobre sua cabeça. Você será encharcado pela chuva. Oh, não! Quem quiser desfrutar dessa chuva de graça deve remover o guarda-chuva do ego de cima da sua cabeça, e só assim será encharcado pela chuva divina. Ou seja, todas as benesses, todas as coisas boas que Deus nos dá, que o mundo nos dá, a gente tem como desfrutar. Então, cabe a nós mesmos tirarmos esse guarda-chuva e aproveitarmos essas oportunidades, né? E aí, qual é a primeira coisa que Jesus nos mostra para a gente lidar com o sofrimento? O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto no passado. A certeza de um futuro próximo mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável, lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Então, o que ele fala assim, se a gente entender como espíritas, a gente vai entender que a nossa vida, a nossa vida espiritual, ela é interminável, e que esse momento que a gente vive nessa encarnação, ele é apenas uma fase. E como fase, a gente também tem que entender os nossos problemas. E a melhor forma de entender é, às vezes, recapitulando o que já aconteceu na nossa vida, por quantos problemas que a gente passou e a gente superou. Então, por que quando a gente está no problema atual, aquilo parece tão grande e tão imenso? Né? Eles vão passar, tudo há de passar, inclusive esse sofrimento atual. E qual a melhor maneira de lidar com esse sofrimento? Às vezes você tem que se resignar, porque não é o momento para que ele passe, não é o momento para que ele seja sanado. Então você, ao invés de carregar ele nas costas, para cima e para baixo, deixa ele do lado e vai vivendo a vida e lidando com ele, mas não fazendo dele o seu assunto diário, o seu pensamento diário, vendo que a vida é muito maior do que isso, né? Após a resignação, que é uma forma de encarar o sofrimento, considerando que ele irá um dia terminar e que a gente vai conseguir superá-lo com paciência, com entendimento, a gente tem a confiança em Deus. A fé em Jesus, de crer que também a gente está passando por aquilo, mas a gente está amparado por Ele. E Jesus nos disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Então, se a gente tiver a confiança em Deus, a gente vai conseguir superar as coisas. Mas o que a gente vê é que no momento que a gente mais passa por privação, por provação, a gente se afasta de Deus. A gente se revolta com Deus e a gente não faz prece e a gente esquece de Deus. No momento que a gente está lá embaixo, no chão, a gente se esquece totalmente dele. E, às vezes, em alguns sofrimentos, ele é a nossa única resposta. A confiança que a gente tem de que Ele não vai nos abandonar, né? Então a gente precisa se resignar e desenvolver essa confiança em Deus, a confiança de que as coisas ruins passarão e tudo mudará, né? Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, todos esses problemas que a gente passa, que não são só problemas materiais, então, mais ainda, que os problemas materiais, a gente passa por eles.
Sempre passa. Esses outros sentimentos que nos atingem mais internamente, que são a perda de pessoas queridas, as decepções, os problemas emocionais que a gente sofre, de rejeição, de falta de amor, de angústia, de depressão, esses são os mais graves para a gente. Eles são os mais difíceis de lidar, porque eles exigem de nós uma mudança postural, uma mudança de comportamento. Né? Enquanto que o material, se você conseguir o meio de ter dinheiro, você vai sanar o seu problema material. E, às vezes, a oportunidade sempre aparece. Agora, esses problemas que a gente traz mais grave, mais internamente, a gente tem que mudar a postura para saná-los, senão a gente só fica ali rodando neles mesmos. Né? E, por último, além da resignação, na fé no futuro, na confiança da justiça de Deus, na confiança em Deus como solução, como amparo dos nossos problemas, não como solução, que a solução está sempre na gente, né? Vem um remédio mais eficaz. E qual é o remédio mais eficaz para todos os problemas? É o amor. E o amor, Joana de Ângeles diz que o amor é o antídoto para todas as causas do sofrimento, por proceder do divino psiquismo que gera e sustenta a vida em todas as suas expressões. Luarizado pelo amor, o homem discerne, aspira, age e entrega-se em confiança, irradiando energia vitalizadora, graças à qual se renova sempre e altera para melhor a paisagem por onde se movimenta. O amor é sempre conselheiro sábio em qualquer circunstância, orientando com eficiência e produzindo resultados salutares que propelem ao progresso e à felicidade. Na raiz de qualquer tipo de sofrimento, sempre será encontrado como seu autor o próprio espírito, que se conduziu erroneamente, trocando o mecanismo do amor pela dor, no processo da evolução. A fim de apressar a recuperação, eis que se inverte a ordem dos acontecimentos, sendo a dor o meio de levá-lo de volta ao amor, por cuja trilha se faz pleno. Então, o ideal era que nós cumpríssemos aquele nosso plano reencarnatório que a gente fez, para chegarmos, cumprindo todo ele, nós chegaríamos a esse amor. Mas como a gente se perde no caminho, mudando todos os roteiros traçados, a gente sofre. Então a gente precisa sofrer para resgatar esse amor de volta, descobrir onde foi que ele se perdeu, né? Conquistar esse amor novamente, né? E a gente só faz isso se autodescobrindo, conhecendo quem somos nós, por que sofremos, quais são os nossos vícios, as nossas mazelas. Quando a gente encara isso de frente, quem sou eu? O que eu faço nesse mundo? Porque eu falei isso na palestra anterior, muitas vezes as pessoas vêm e falam, você é dessa forma, e você fala, eu não, de maneira alguma. Mas aí eu acho que a gente tem que parar e avaliar. Se alguém está falando, eu vou procurar a profundidade disso. Pode não ser verdadeiro, mas a gente tem que fazer esse exame de consciência. Porque quando a gente se conhece e a gente sabe que a gente não é uma pessoa perfeita, a gente tem que se perdoar para continuar. E para se perdoar e continuar, a gente tem que aprender a se amar. Então, eu vou me amar, apesar de que eu tenho falhas, eu vou me amar dessa maneira e vou procurar cada dia melhor. Porque, como eu disse também no início, a gente só está aqui para domar as nossas más inclinações. A gente não vai conseguir saná-las. Talvez, numa outra encarnação, a gente vai conseguir saná-las de uma forma definitiva, mas nessa a gente doma. Porque, às vezes, por experiência, a gente fica assim, anos sem ter um sentimento ruim, mas aí vem alguma coisa e desperta aquele sentimento que a gente achava que nem tinha mais. Aquela raiva, uma avareza em relação a alguma coisa, uma maledicência, porque a gente não tem nenhum desses defeitos, com certeza, né? Mas a gente vê isso claramente no outro. E por que a gente vê isso claramente no outro? Se a gente só vê o que a gente conhece. Então, se a gente vê claramente no outro, pode ter certeza que em alguma parte de nós isso também está latente.
Quando a gente conhece a fulana, é muito mentirosa. Então, se eu sei o que é mentira, eu devo também ter algum pecadinho de mentira. Fulano é muito raivoso, invejoso. Eu devo ter isso dentro de mim também. Eu posso isso não estar aparecendo, mas está ali, adormecido. Às vezes uma coisinha mínima e aquilo se desperta. Aquilo vem à tona. Demora anos, demora meses e aquilo de repente aparece e você sente e fala, que coisa feia. Mas aí é a hora de se perdoar. Eu sou assim, mas eu não queria ser assim. Então eu vou tentar não ser mais assim. E é assim que a gente vai conseguindo viver melhor. É a única forma, né? Então, o exercício de hoje é resignação, confiança em Deus. Confiança em Deus é uma coisa que a gente vai adquirindo, não é uma coisa que a gente tem de imediato, não. Porque a confiança em Deus, essa certeza, às vezes você tem que passar por uma dor muito grande para poder pegar e ter essa confiança em Deus. Então, não se martirize se ela não está em você ainda. Mas tenta trabalhar ela, ter essa confiança de pedir ajuda, de se relacionar com Deus através da prece, pedindo para que você se livre dos seus sofrimentos, que você passe por eles sem maiores privações. Então, esse é o exercício maior. E por último, o amor. O amor é um exercício tão lindo. O amor por si mesmo, o amor pelo outro e o amor pela humanidade inteira. Somente quem se reconhece como um ser imperfeito e se perdoa, consegue se amar. E, por consequência, amar ao outro, que tem os mesmos vícios, detentor dos mesmos vícios. Amando ao próximo como a nós mesmos, amamos a humanidade inteira. E quando a gente consegue amar a humanidade inteira, como consequência desse amor, o amor de Deus se perfaz em nós. É um amor só, não existe mais diferença. Nós estamos ainda na fase de amar a quem está do lado. Ou pior ainda, nós não estamos amando ainda. A gente está tolerando porque a gente não se ama. Então, essa dificuldade de lidar com o outro, a resposta está na gente mesmo. Porque a gente não se ama, a gente não consegue amar o outro. A gente convive com o outro, a gente tolera o outro, mas amar a gente não ama. Então, só amando a gente, quando a gente consegue cumprir essa etapa, a gente passa para a segunda etapa, que é amar o outro. Então, é isso. O recado de hoje é ame, e ame sempre. Vou fazer para vocês uma prece muito linda. Então, eu gostaria que vocês fechassem os olhos, novamente, né? Relaxassem na cadeira, conectassem o pensamento a Deus. E vamos fazer a oração mais singela que tem, mas ela está de uma forma muito bonita, pelo Emmanuel, Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dá-nos o pão no caminho, feito de luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Obrigada, gente.